Salve galera, tranquilo? Hoje vamos contar a história de um jovem que está sem dinheiro e precisa ajudar sua família de alguma forma. Então ele decide se tornar um experimento duvidoso pelo qual receberá $3.000. Mas ele não tem ideia de que uma substância que lhe dará habilidades extraordinárias também terá efeitos colaterais. Olá a todos, hoje neste resumo do filme vamos nos concentrar no filme de comédia e romance chamado Sense8, que foi lançado em 1998, então vamos nos inscrever e dar um like e agora vamos ao vídeo. Darren Witherspoon é um estudante de economia na Universidade de Stratford, mas diferente de outros estudantes universitários que só precisam se preocupar em estudar e passar nos cursos, Darren tem dificuldades financeiras, então ele tem que trabalhar meio período entregando comida para viagens e encomendas, além de ser guia turístico para novos alunos. Quando o jovem levou o pacote ao laboratório, ficou surpreso ao encontrar um pequeno ratinho emitindo luz verde dentro, mas antes que pudesse fazer qualquer pergunta, o médico foi embora. Thomas pede que ele vá embora, pois está em uma pesquisa secreta. À noite, após completar uma rotina diária extremamente cansativa, Derry fica exausto em frente à TV e adormece até que o telefone toca de repente, acordando e, quando ele atendeu o telefone, vê que era sua mãe. Denise explicou que estava preocupada porque as contas continuavam chegando e, se continuasse assim, ela e os irmãos de Daryl precisariam de ajuda. No entanto, o jovem tentou confortá-la, explicando que a situação deles melhoraria em breve, pois ele estava tentando encontrar um emprego em uma agência de investimento chamada Smite Bates, que havia iniciado o processo seletivo para um funcionário. Além disso, Daryl até se ofereceu para ajudar a pagar a conta de gás da família, de mais de $200, embora ele próprio não tivesse tido tanto dinheiro. No dia seguinte, para levantar os fundos necessários para pagar a conta, o jovem foi a um banco comprar uma bolsa de sangue, ou que lhe rendeu algum troco. Como placas avisam que a mesma pessoa só pode vender sangue uma vez por mês, Daryl faz fila várias vezes, fingindo ser pessoas diferentes para enganar o garçonete. Mas depois de encher cerca de 4 sacos usando o mesmo método, ele começou a se sentir tonto e desmaiou na fila. Após se recuperar, o jovem foi até um banco para comprar sementes masculinas. A recepcionista imediatamente disse que conhecia esses métodos, e como ele afinava flauta desde a adolescência, Daryl respondeu que sim, mas rapidamente percebeu que os métodos aos quais a moça se referia eram métodos de pagamento, como cheques e depósitos bancários. Mas antes de entrar em um dos quartos, o jovem pediu uma pequena recompensa, e lhe valeu algumas revistas. Poucos minutos depois, Daryl saiu exausto com 4 garrafas cheias de vinho, o que impressionou as mulheres, já que normalmente a maioria dos homens só voltava com uma garrafa. Ele até prometeu que se lhe dessem uma revista de 2 mulheres massageando cabras, ele poderia ganhar uma quinta. Isso é muito específico, hein? Mais tarde, o jovem foi até uma agência para comprar cabelo. Mas, como você deve ter notado, ele operou uma máquina recentemente. Então o comerciante disse para ele ir embora. Está claro que isso não vai acabar bem até que Daryl de repente abaixa as calças e revela que está previsto vender outro cabelo. Ao cair da noite, o jovem retornou ao seu apartamento e seu colega de quarto, Tim, disse que ele precisava pagar metade do aluguel porque o proprietário viria cobrar o aluguel naquele dia. Enquanto Tim anda de um lado para o outro no apartamento, Daryl percebe que ele faz um barulho parecido com um sino, e o cara revela que é porque suas bolas de golfe têm buracos perfurados com correntes. No dia seguinte, o jovem estava trabalhando como garçonete no refeitório quando um aluno, também de economia, chamado Scott, apareceu para provocá-lo, dizendo que havia falta de bacon no recipiente do buffet. Acontece que o maior objetivo de Scott agora é roubar o emprego dos sonhos do jovem e dar uma vida melhor para sua família, mas o pior é que Scott nem precisa tanto assim do emprego por causa de seu pai. Enquanto os dois terminam de conversar, uma linda garota chamada Janice se aproxima da mesa do buffet e Daryl fica tão envergonhado que acaba pingando molho branco nas calças que Janice até faz uma piada, indicando que ele está feliz em vê-la. Durante a aula, o professor Ingeu exibiu um pequeno vídeo explicando que o SIT-BATE só contrata os melhores alunos da turma, aqueles que se destacam nos estudos e no esporte e são membros de uma fraternidade ou irmandade. Esses são basicamente grupos formados por estudantes. Assim que o vídeo terminou, Randall Tyson, um dos donos da empresa, começou a conversar com os alunos, revelando que 5 deles seriam selecionados, mas apenas um ganhador recebendo o cargo de analista de investimentos júnior. Para aumentar a concorrência, o professor Ingeu disse que a empresa deveria fazer para cortar custos. Scott e Daryl começaram imediatamente a discutir sobre quem pode impressionar melhor Randall. No entanto, o jovem perdeu a discussão porque se esqueceu de tirar a rede de cabelo que estava usando quando foi trabalhar no restaurante, o que o deixou em uma posição incômoda. Pessoal, se vocês estão perguntando sobre quanto Daryl ganhou, não há um preço exato para o valor de uma bolsa de sangue nos Estados Unidos,
especialmente considerando que este filme foi lançado em 1998. No entanto, o preço de uma bolsa varia atualmente entre $100 e $1.000. Depende de quão raro é seu tipo sanguíneo. No Brasil, uma bolsa de sangue de 350 ml custa entre R$300 e R$800. Aposto que você não sabia que valia tanto. Isso ocorre porque apenas 2% da população brasileira faz sangue regularmente. Torna o preço muito alto. E o esperma masculino? Para quem quer comprar para inseminação artificial, ele custa cerca de R$2.000, já que os provedores precisam passar por uma série de testes caros para serem aprovados. Depois de ser demitido, Dério implorou ao treinador de habilidades para deixá-lo entrar no time porque ele precisa se destacar de alguma forma para conseguir uma vaga. Mas como o jovem só havia entregue água aos jogadores até então e nem sequer havia jogado uma partida, o treinador decidiu rejeitá-lo. Mas quando tudo parece perdido, Dério percebe que Ti não está na hora e pede sua ajuda para se juntar a eles. Mas acho que seria melhor tentar outros esportes, como xadrez ou cricket. No dia seguinte, enquanto Dério está coletando lixo no campus, ele um panfleto que fala sobre um experimento na faculdade que pagará uma grande quantidade de dinheiro para aqueles que concordam em serem participantes. Como o jovem estava literalmente doando sangue pelo dinheiro, ele foi convidado sem hesitar e foi até lá e enviado ao lado dos outros voluntários. Mas quando a moça revelou os possíveis efeitos colaterais, como visões retal, as pessoas lentamente se levantaram e foram embora, até que só restasse Dério. E ele finalmente adormeceu porque ela passou cerca de 10 minutos falando sobre todas as coisas ruins que poderiam acontecer. Após ser aceito como rato de laboratório, Dério se encontra com o Dr. Thomas, que explica que conseguiu criar uma substância que pode melhorar os sentidos humanos em 10 vezes, ou seja, visão, audição, olfato, paladar e tato. Mas, apesar disso, Dério está mais interessado na compensação, então a única coisa que ele pergunta é quanto dinheiro ele pode ganhar depois que o terminar. O médico então explicou que, como ele era o único que participou, ele ficaria com todo o dinheiro destinado aos voluntários, que neste caso era de $3.000. Se isso é muito dinheiro hoje, imagine em 1998. Mas, à medida que a noite avança, Dério decide ir a uma festa de confraternidade para ver se conseguir se encaixar, fazer parte do grupo e conseguir o emprego dos seus sonhos. Quando cruza o caminho de Janice, Dério cria coragem e decide convidá-la para uma bebida. Embora tenha recusado, o jovem disse que talvez ele pudesse ligar para ela para conversar. Depois de um tempo, Dério tenta fazer amizade com alguns membros da fraternidade, mas como ele já é um deles, Scott começa a humilhá-lo, dizendo que o jovem jamais será um deles, e ainda por cima o expulsar da festa. Quando voltou para seu apartamento, ele estava mais deprimido do que antes, então decidiu se injetar com a substância que o médico lhe havia dado. Thomas deu a ela na esperança de que isso melhorasse sua vida. Espero que Rodrigo Gosson esteja assistindo a esse vídeo porque a coisa está fluindo. No dia seguinte, o professor Ingeu estava aplicando os exames finais que determinariam os 5 finalistas que disputariam a vaga. O maior problema é que os sentidos de Dério são extremamente aguçados, e como ele não está acostumado, até o simples som de um lápis no papel se torna um ruído ensurdecedor. O jovem ficou tão irritado que os colegas ficaram quietos, embora eles já estivessem quietos. Mas como isso não bastasse, Dério também desenvolveu a síndrome de Tourette e começou a vomitar bobagens para a professora, que acabou expulsando-o da sala de aula. O jovem então foi ao laboratório do Dr. Thomas para reclamar e ameaçou processá-lo. Acho que você deve ter notado que o efeito colateral da emergência retal finalmente apareceu. Mas, apesar disso, o médico explicou que isso era um bom sinal, pois afirmou que a substância estava funcionando e que seu corpo logo se acostumaria, fazendo com que esses efeitos colaterais desaparecessem para sempre. No dia seguinte, Dério ficou chateado porque foi expulso do teste e não chegou aos 5 finalistas. Ele até usava óculos escuros e cobria os ouvidos, o nariz e a boca porque não suportava mais que seus sentidos fossem aguçados. Ao ver o estado do amigo, Tim ficou preocupado com sua segurança e fez um típico discurso motivacional, pedindo ao jovem que não desistisse, pois precisava encontrar um emprego para ajudar a família. Então Dério tirou os óculos escuros e todas as joias da cabeça, tentando se ajustar a esse corpo novo e melhorado. Ele até usa sua supervisão para ver com mais detalhes o corpo de uma linda mulher que passa na rua. Naquela noite, os chefes das Meat Bates estão participando de um jantar na faculdade, mas, diferentemente de Scott, que pode conversar com eles como quiser, Dério tem que servi-los como garçons. No entanto, ele não desiste e usa seus supersentidos a seu favor. Primeiro, Dério usa sua audição aguçada para ouvir o que os palhaços estão falando à distância. Quando ele chegou à mesa e os serviu, ele repetiu as mesmas palavras que eles tinham ouvido para enganá-los e fazê-los pensar que ele sabia tudo sobre o mercado de investimentos.
No próximo truque de mágica, Dario colocou um jornal perto da cozinha e usou sua supervisão para observar as ações da empresa à distância. Depois, significativamente o valor de cada ação para as pessoas, que ficaram impressionadas e pensaram que o jovem havia memorizado tudo porque era estudioso. Depois do jantar, Randall Tyson perguntou por que alguém tão inteligente quanto Dario não havia passado para a próxima fase do processo de seleção. Ele explicou que isso aconteceu porque ele teve que trabalhar em vários empregos para pagar a faculdade. Isso tocou Randall tanto que ele decidiu aumentar a lista para 6. Daí a inclusão do nome de Dario na lista. No dia seguinte, o jovem recebeu mais respostas do médico e pediu desculpas por reclamação, pois agora se sente mais poderoso do que nunca, como se pudesse fazer qualquer coisa. O médico até aceitou o pedido de desculpas, mas explicou que Dario pediu ter cuidado porque a sensação era viciante e que ele não poderia, em alguma hipótese, injetar mais de 5 ml por dia. Gente, a parte sobre a síndrome de Tourette me lembrou daquela saga no sofá. Para quem não sabe, a síndrome de Tourette é basicamente um distúrbio que afeta o sistema nervoso, fazendo com que as pessoas tenham movimentos involuntários e digam coisas que não deveriam, como insultos ou palavrões. Quando Cartman vê uma criança com transtorno em uma loja de brinquedos, ele decide fingir que tem síndrome de Tourette para poder insultar os outros sem consequências. O mais engraçado é que as pessoas são chamadas dos nomes mais feios e ainda simpatizam com Cartman como se ele realmente tivesse síndrome de Tourette. No Brasil, de fato, existe a Lera que sofre dessa doença, mas o lado bom é que pelo menos ele ficou famoso e ganhou muito dinheiro por causa disso. Mas então, quando a noite cai, Dario entra furtivamente em uma festa exclusiva para membros da Fraternidade Kappa, e Scott imediatamente tenta expulsá-lo, assim como aconteceu da última vez. Entretanto, como Randall e Robert Belviater tinham feito uma grande quantia de dinheiro para a fraternidade, eles decidiram recrutar Dario como um novo membro, e Scott só pôde assistir e não fazer nada. Mais tarde, enquanto a jovem relaxava na festa, ele notou que Janice foi ao banheiro conversar com sua amiga Tônia. Então ele usou sua super audição para ouvir a conversa delas e descobriu que Janice gosta de pessoas educadas e respeitosas, não aquelas que tentam dar em cima dessa garota gostosa, até que de repente Tônia estava vista no vaso sanitário dando descarga. E devido ao seu super olfato, Dario ficou incomodado com o cheiro e precisou, mas veja se você consegue se livrar desse mal. Cheiro. Depois que os dois saem do banheiro, o jovem se aproxima de Janice e fala com ela, mas se recusa a cumprir Tônia porque não a ouviu lavando as mãos. Após uma troca de palavras, Dario segue Janice até seu apartamento e usa seu olfato superior para encontrá-la à distância. Ela estava escondida em um carrinho e, quando chegou ao apartamento, Jane apenas beijou o rapaz na boca porque não queria apressar as coisas. Durante o treino de veterano no gelo no dia seguinte, Dario já havia sofrido uma pancada forte. Agora com seu corpo recém-aprimorado ele conseguiu marcar o gol como ninguém, impedindo que outros jogadores marcassem, e essa demonstração de habilidade impressionou tanto o treinador que ele decidiu incluir o jovem no momento que representava a academia. Quando chegar o primeiro jogo, eles terão que enfrentar os Panthers. O comentarista chegou a dizer que Dario foi o primeiro goleiro negro na história da Stratford Academy. Como era de se esperar em um jogo de derrota, os jogadores estavam constantemente empurrando e derrubando uns aos outros. No entanto, Janice, a narradora, e o resto da plateia ficam com a performance de Dario, onde ele até usa os pés para se proteger. No final, Stratford venceu a partida porque seus jogadores ganharam drogas. Em seguida, Dario vai até a sede de Smith Bates para discutir as finais do processo de seleção com Randall. Por isso, o homem explicou que não foi só ele quem tomou a decisão final, mas todos os membros do conselho de administração da empresa. Mas para ajudar o jovem a ganhar mais moral entre os conselheiros, Randall deu a ele uma entrada para um jogo de basquete para que Dario pudesse sentar ao lado de Horowitz. É isso que eles estão tentando fazer para convencer clientes em potencial a fazer um grande negócio e, se os jovens conseguirem realizar essa tarefa, suas chances de conseguir o emprego aumentam. Bastante. Mas com o passar do tempo, Dario convidou um jovem para um jantar à luz de velas, depois do qual os dois se beijaram. Em outra ocasião, ele levou Janice para conhecer sua mãe e seu irmão e, depois de apresentar a todos da família, o jovem incriminou seu irmão, Brandon, no menino quarto porque sentiu o cheiro de um maço de cigarros que o estava escondendo. Culpado. Além disso, Dario fez um acordo com Darius, que não estava indo bem na escola, prometendo que daria ao garotinho $1 para cada nota que ele tirasse. Antes de sair, o jovem entrega um maço de notas para ajudar a mãe nas despesas, e a cena do cigarro me lembrou disso. De volta ao apartamento, Dario conta a Tim sobre a substância, mas Tim está preocupado porque seu amigo está começando a agir como um viciado. A prova foi que Dario ignorou os avisos do Dr. Thomas e usou o produto 2 vezes na mesma noite, excedendo a quantidade recomendada de 25 ml. No dia seguinte,
o jovem acordou e descobriu que o lado direito do seu corpo estava quase completamente dormente. Desesperado, ele foi ao Dr. Thomas em busca de ajuda e confessou que havia usado o dobro da dose prescrita. Obviamente, o médico ficou furioso e disse que Dario teria que ficar na cama por 3 horas até que os efeitos do medicamento passassem, mas o jovem explicou que não poderia fazer isso porque a etapa final do processo de seleção aconteceu na segunda-feira. Mais tarde, o jogo de basquete começa e Dario conhece Errol Wicks, um cliente que precisa impressionar para fechar um acordo com Smith Bates, mas devido à alta dose de drogas todos os seus sentidos ficam prejudicados e o jovem acaba ficando muito confuso, pois não consegue ver nem ouvir claramente. Como resultado, ele acidentalmente irritou um jogador de basquete, que o gritou no ar e o jogou na quadra. Felizmente, Errol achou a situação divertida e decidiu fazer negócios com eles. À noite, uma garota chamada Lorraine aparece no apartamento de Dario e tenta seduzi-lo. Ela está de olho em Dario há algum tempo. O jovem ainda tenta explicar que está namorando Janice, mas Lorraine continua a provocá-lo e eventualmente Dario sucumbe à tentação, mas com todos os sentidos em polvorosa, seu filho mais velho não consegue acordar para brincar, o que faz com que Lorraine perca a vontade e vá embora. Porém, infelizmente, Janice chega na mesma hora e rapidamente percebe o que está acontecendo. Ela então fica tão brava que chuta Dario, o garotinho que desmaiou por causa de Dora. Se o garotão não estava pronto para jogar antes, agora ele nunca estará. Poucos minutos depois, Tim chegou ao local e pediu ajuda ao agente de narcóticos porque descobriu que seu amigo estava desmaiado devido a uma overdose. Eles até deram uma injeção de adrenalina na tia, direto no coração de Daryl, mas felizmente o jovem acordou nesse meio tempo e explicou o que aconteceu. No dia seguinte, Dario deverá comparecer à conferência de iniciação da Fraternidade Kappa, aceitar sua proteção e se tornar um membro pleno. Scott então lhe deu uma bebida nauseante, que o jovem conseguiu beber sem problemas, pois não conseguia sentir cheiro nem gosto. Na segunda semana, Scott bateu várias vezes no traseiro de Dario com uma raquete de madeira, mas novamente o jovem não sentiu nada devido à overdose de drogas. Depois, a Universidade de Stratford enfrentou os Astoria, um jogo que foi especialmente importante porque eles não venceram esse tempo no derrotado há mais de 30 anos, mas dessa vez todos perderam que o resultado seria diferente porque Darrell era o goleiro. Mas, devido à visão turva, o jovem derrubou um jogador do seu tempo e perdeu várias bolas. Randall Tyson, que estava muito animado no início, gritou-se e saiu do jogo antes que ele terminasse. Mas não faz diferença, porque Stratford falhou novamente, e dessa vez a culpa é de Dario. Mais tarde, o jovem foi ao apartamento de Janice para se desculpar e tentar reatar o relacionamento, mas foi Randall Tyson quem abriu a porta. Dario começou a se identificar para o jovem e pediu desculpas, pensando que ele, até que de repente, o jovem saiu do banheiro e revelou que Randall era seu pai. O jovem ficou surpreso ao descobrir que os dois estavam namorando. Jenny então leva Dario para sair e o acusa de fingir ser uma cara legal só para conquistar seu coração. O jovem ainda tentou se defender, explicando que estava louco naquele dia, mas mesmo assim ela não mudou de ideia. Faltando apenas um dia para o fim do processo seletivo, Dario está estudando com a ajuda de Tim, enquanto o rico Scott tem uma equipe de especialistas em preparação. Quando o momento finalmente chega, Dario veste um belo terno, mas não consegue chegar ao prédio do Smith Bates. Porque sua visão ainda não se recuperou. Ele procurou a ajuda de um morador de rua, mas em vez das instruções dadas, o homem o arrastou para um beco e roubou suas roupas. E como ele só tem $50 escondidos nas meias, as únicas roupas que Dario consegue comprar são roupas bem cafonas dos anos 80, mas quando ele entra no banheiro de Smith Bates, o corpo do jovem fica dormente de novo, então ele acidentalmente urina nas calças. Mas, apesar de sua péssima condição física, Dario apareceu no final do jogo para participar do jogo de perguntas e respostas. Mas depois de alguns minutos, 4 dos 6 candidatos foram eliminados, restando apenas Scott e Dario. Nesse momento, Janice e a mãe dos irmãos do jovem estavam na plateia, aplaudindo com esperança. Quando a última pergunta foi revelada, Scott ficou confuso e não conseguiu explicar sua resposta. Nesse momento, Dario tomou a iniciativa de levantar e explicar os gráficos em detalhes usando fórmulas matemáticas financeiras. No final, ele venceu a competição e conseguiu a vaga, deixando sua mãe muito feliz e orgulhosa. Mas, para surpresa de todos, Dario decidiu contar a verdade, dizendo que só passou no exame porque usou alguma droga e, como consequência, perdeu o emprego que conseguiu. No entanto, Randall Tyson decidiu dar uma segunda oportunidade ao jovem, dando-lhe um emprego como carteiro na Smith Bates. Finalmente, depois de passar um ano entregando correspondências, Dario começou a namorar Janice e acabou se formando na faculdade, tornando-se analista financeiro júnior na Agora. Com um salário maior,
Ele conseguiu dar uma vida melhor à sua família e alugar um belo apartamento no centro da cidade. Olá pessoal, se você fosse o Daryl, concordaria em participar desse experimento? Deixe-me saber nos comentários. Você gosta de histórias de terror? O velejador alemão Stefan Hamming e sua namorada Eike Dorsch estavam no auge de suas vidas. Ele tinha 40 anos e Eike era um pouco mais jovem, 37. Mas devido a todo o estresse e problemas que vinham da vida na cidade, os dois decidiram velejar no catamarã de Stefan nos últimos 3 anos. Em agosto do mesmo ano, Eike, que não via nenhuma ilha, cidade ou outra terra há 17 dias consecutivos, ficou deitado no catamarã e se assustou com o grito de Stephen.